Amém. Você pode se assentar, por favor? Que coisa boa poder declarar as grandezas de Deus e a nossa confissão de fé. O que nós acabamos de dizer é cantar uma oração e declarar a nossa crença. Isso é muito maravilhoso. Hoje nós começamos a nossa nova série de mensagens, novíssima porque começa hoje, o contador de histórias. Jesus usou muitos recursos. Semana que vem nós vamos falar o porquê de parábolas, qual o princípio das palavras, o que elas oferecem, o que elas produzem. Mas hoje, por enquanto, eu gostaria de apenas começar com talvez a parábola mais conhecida. Entre ela e filho pródigo, as duas ranqueiam lado a lado. Mas a parábola do semeador você conhece muito bem, que você sabe contar a história. O interessante das parábolas é que a gente sabe contá-las. Se você pegar, por exemplo, um texto bíblico, talvez de Coríntios ou Efésios, e eu falar para você citar, você não consegue citá-lo, talvez por não ter muita afinidade. Você lê até 2, 3, 4 vezes e não consegue recordar quando vai falar. Mas quando eu pergunto para você, sabe contar a história dos talentos? Você fala, dos talentos, sim. Um certo senhor foi, voltou, ele deixou, nessa ida ele deixou alguns talentos com os seus servos. Você sabe contar a história. E por isso que a gente chama essa série de mensagens de o contador de histórias. O modelo de Jesus de ensinar o seu povo e ensinar aquela multidão de pessoas que se aproximava dele. Gente que não tinha alfabetização. Gente que não tinha acesso à cultura. Em grande maioria, Jesus não pregou aos seus intelectuais da época. Jesus não pregou a quem era alfabetizado nas letras hebraicas, mas Jesus que pregou a camponeses, a pessoas do ambiente rural, pessoas simples, pessoas que não viviam a metrópole ou a urbanidade de Jerusalém, mas que viviam no povoado, que lidavam com a agricultura e que sabiam lidar com sementes, sabiam lidar com sulcos na terra, sabiam lidar com o clima, e pessoas que sabiam exatamente o que dizia a parábola do semeador. Vamos lê-la? Mateus capítulo de número 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Bom, quero parar por aqui um minutinho, porque o texto continua, mas eu queria fazer um corte aqui dessa cena para destacar a palavra multidão. Quando é que Jesus começa a falar a parábola do semeador? Ou quando é que Jesus começa a contar a história dos tipos de solo? Quando se junta uma grande multidão ao seu redor. E você sabe que Jesus nunca foi favorável à multidão. Ele se compadecia com a multidão, ele clamava pela multidão, mas ele sabia que na multidão existia muita euforia e ao mesmo tempo existia muita indistinção. Não fazia-se identidade, porque uma das características da multidão é estar às margens, à distância, seguindo de longe. Nós sempre dizemos assim, que sempre uma multidão segue um líder, mas sempre na multidão tem alguém seguindo a multidão. E Jesus sabia disso. Por isso que no momento de maior aglomeração, no momento de maior euforia do seu ministério, no momento onde o maior público estava perto dele para ouvir os seus ensinos, ele se prepara para contar uma parábola que vai classificar o seu público, vai classificar os seus ouvintes em 4 tipos de terrenos. Jesus vai usar o momento de multidão para perguntar às pessoas que tipo de terreno que elas são, e como elas recebem a semente, e como elas tratam essa semente uma vez que é tocada em solo do seu coração. É muito impressionante essa parábola, porque ela vem num contexto de maior abrangência e de maior participação do público no ministério de Jesus, multidão. E por que essa palavra fica bem para nós hoje? Porque graças à misericórdia de Jesus Cristo, nós temos visto e percebido na nossa comunidade um crescimento. Nós temos percebido mais e mais pessoas chegando-se à comunhão da nossa igreja local. Isso nos alegra muito, porém não dá para negar que já estamos num nível de multidão. Hoje nós temos muitas pessoas aqui essa noite, e talvez hoje de manhã, se você não esteve aqui, você também poderia perceber que já está quase equilibrado os nossos 2 cultos. Nós temos hoje muitas pessoas que estão faltando em virtude de trabalho das eleições, mas a verdade é que nós temos um grande público atendendo às nossas reuniões semanais. Terça-feira, você sabe como é, domingo de manhã, domingo à noite, e nós louvamos a Deus por isso. O problema é que agora nós chegamos a um nível de multidão. E quando se chega ao nível de multidão,
A palavra pode também vir cortar o nosso coração e pode também nos preparar para entender o nível de classificação que nós estamos nessa multidão. Nós também precisamos nos compreender em relação a isso. E olha, eu vou dizer para você que talvez seja só o começo. Talvez seja só o começo da quantidade de pessoas que queira Deus trazer a esse lugar e queira Deus ministrar as pessoas e as vidas que estão aqui. Eu sempre tenho dito a essa comunidade que crescimento não diz nada. Transformação de vida, sim. Uma igreja maior, com mais pessoas, com mais vidas sendo tocadas, significa mais casamentos sendo restaurados, significa mais pessoas abandonando o vício da bebida, mais gente saindo do mundo da prostituição, mais casamentos solidificados, mais filhos rendidos ao altar, mais paz nos lares, mais cidadania na nossa cidade, mais integridade no nosso comportamento e mais almas no céu. Ou seja, quanto maior a comunidade, mais a oportunidade de ela estar sendo tocada pela palavra e pelo evangelho. É isso que nós buscamos, é isso que nós intencionamos. A questão é a seguinte, que talvez isso seja só o começo. Nós temos hoje 2 cultos, um pela manhã e um à noite. E tem um amigo nosso, um presbítero, que falou assim para a gente, que o dia que resolvesse o problema do som, o problema da bateria na igreja, nós estaríamos perto de fazer já, ou estaríamos já nos preparando para ir para o 3º culto, porque a igreja iria crescer muito quando isso acontecesse. Então nós estamos esperando agora o 3º culto. Isso foi resolvido. Nós temos visto aqui um tempo de adoração precioso, como melhorou a qualidade do som, como melhorou a qualidade da administração. A gente vê isso. Agora, se Deus dar mais pessoas para a gente, se Deus der mais pessoas para a gente, como é que a gente vai lidar com isso? A questão é a seguinte: Jesus fala que o semeador saiu a semear. Muitas pessoas ouviam Jesus, muitas pessoas frequentam a IPI, muitas pessoas são participantes e até são membros dessa comunidade. Agora chega a hora da classificação, chegou a difícil hora da classificação, e foi isso que Jesus falou, que o semeador saiu a semear, e essa semente caiu em 4 solos distintos. E assim como Jesus falou a um grupo de pessoas que se interessavam por Ele, e havia 4 níveis de experiências com Ele, eu também digo para você que essa noite, nesse lugar, com você e comigo aqui, porque eu também me incluo nessa, nós temos 4 tipos de classificações do solo. Atenção, 4 tipos de classificação do solo, e não da semente. Na agronomia, eu tenho olhado algumas coisas, porque para mim é novo esse ambiente agricultor da nossa região, e tenho conversado com algumas pessoas, e alguns explicam para mim algumas sementes, umas sementes trabalhadas em laboratório, outras potencializadas, para poder render e poderem frutificar ainda mais. Só que na parábola do semeador, a questão não é a semente, a questão é o solo. A semente é uma só, o solo é que é diferente. E hoje eu quero dizer para você aqui nesse lugar, com uma grande multidão nos ouvindo, eu quero dizer para você, que a semente que tem sido falada, a semente que tem sido exposta é a mesma. O problema não está no poder da semente, o problema está na condição do solo. 3 coisas eu observo nessa palavrinha, saiu o semeador a semear, eu quero apresentar para você. A primeira delas, continuando a leitura, a gente termina depois, o semeador saiu a semear, o trabalho do semeador é semear, e não escolher o solo. O trabalho do semeador é semear, e não escolher o solo que ele vai semear. Quando aquela parábola é contada, Jesus diz que o homem pega o seu embornal, ele pega a sua sacola, pega a sua sementeira e sai lançando. Hoje é tudo mecanizado, hoje existem implementos agrícolas para poder fazer a semeadura, mas naquele período era feito tudo manualmente, desde o arado até o plantio, tudo era jogado. Então ele ia jogando sem escolher o solo, ele simplesmente lançava a semente, porque não sabia qual semente iria vingar. Inclusive em Eclesiastes, no capítulo de número 4, a palavra de Deus diz que lança a tua semente e não repouse as tuas mãos de trabalhar por ela, porque não sabe qual vai vingar, qual vai produzir. Então o semeador sai a semear sem escolher o solo, e essa é uma palavra para mim e para você. Você sabe que a semente é o Evangelho, você sabe que a semente é a palavra de Jesus, mas eu quero trazer para o seu coração essa noite, de que nós como comunidade local, nós não escolhemos o solo, nós pregamos o Evangelho sem diferenciar o solo. Eu encontro muitas pessoas que se aproximam de mim e falam: pastor, aquele fulano não vai dar certo não. Ih, pastor, aquele Beltrano lá, o coração é endurecido demais. Ih, aquele fulano lá, de jeito nenhum. Nós não estamos aqui para escolher solo,
Nós não estamos aqui para selecionar solo. Nós somos os semeadores da palavra. Nós temos o Evangelho de Cristo que já frutificou em nosso coração. Portanto, a sementeira que temos é para ser lançada, não para classificar. Nós não classificamos pessoas melhores ou piores nessa comunidade. Do bêbado, do prisioneiro, do encarcerado, ao alto cargo, juiz, promotor, nós olhamos para todos os tipos de condições sociais, do pobre ao rico, do miserável ao milionário, do homem à mulher, da criança à melhor idade. Nós não selecionamos solo para pregar o Evangelho, nós não elitizamos a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é só para os pobres, como alguns pensam, e o Evangelho não é só para os ricos, como alguns querem. O Evangelho é para todos. O semeador, ele sai a semear sem escolher solo. Invista em pessoas que você sabe que são difíceis, pessoas que você sabe que o coração é endurecido, pessoas que você sabe que são pessoas com o coração trancado, porque você não foi chamado para escolher solo, você foi chamado para semear semente. E é isso que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E por onde, queridos? Por todo mundo. Isso inclui amâncio seco? Sim, inclui conjunto amâncio seco. Isso inclui prédio tombado? Sim, o prédio caído? Sim, inclui o prédio caído. Inclui o bairro Rebelo? Sim, inclui o bairro Rebelo. Inclui os bairros nobres ou bairros novos da cidade? Sim, inclui. Sim, inclui as pessoas marginalizadas? Inclui também. Inclui os presídios? Inclui o presídio, inclui a delegacia, inclui o CRAS, inclui todos os lugares, inclui a sua casa, inclui o meu bairro, inclui os meus vizinhos, inclui Biporã, 1º de Maio, Bela Vista do Paraíso, inclui as regiões, inclui o mundo, porque a Bíblia fala: ide por todo o mundo. Nós não selecionamos bairros para pregar em Sertanópolis. Eu não quero um bairro distinto dentro desse lugar. Eu tenho pedido para Deus todos os bairros, de leste a oeste, de norte a sul, cruzando todo, passando por pessoas carentes, até pessoas abastadas, pessoas que vão ser tocadas pelo Evangelho, porque o Evangelho é para todo homem, não é para alguns. Não é para alguns. O Evangelho é para todo tipo de coração, é para todo tipo de solo. Nós não selecionamos. Certa vez eu fui fazer um evangelismo numa comunidade onde eu estava sendo formado como pastor, eu era seminarista, e nós estávamos reunidos naquela velha estratégia de evangelismo de sair para os bairros entregando folhetim, batendo de casa em casa. Eu particularmente hoje não acho isso eficiente, por isso que você não vê a gente fazendo isso. Eu acredito que o evangelismo, eu acredito que o alcance de corações é muito mais pelo relacionamento, pela amizade, do que bater de porta em porta, incomodar na hora do almoço, na hora da janta, na hora que está lavando roupa. E a gente estava fazendo a reunião, e aí nós falamos qual bairro que nós iríamos atender, e uma pessoa falou: nós poderíamos atender o bairro tal. O outro se levantou e falou: não, aquele bairro não. Por quê? Aí a pessoa usou o seguinte argumento: aquele bairro é muito pesado. Aquele bairro é pesado, então a gente não vai lá. Numa outra ocasião, a gente estava numa outra reunião decidindo um bairro. E aí o fulano falou: acho que dessa vez a gente deveria ir naquele outro bairro. Aí o fulano falou: não, aquele bairro eu acho que a gente não deveria ir não. Por quê? Porque lá é de gente muito rica. Mas peraí, gente, como é que é o processo e o critério de seleção de solo? Jesus não fazia isso. Jesus pregava o Evangelho todo, para todo homem, em toda circunstância, em toda ocasião. Agora Jesus pregava o Evangelho. Jesus não pregava autoajuda, Jesus não pregava religião, Jesus não pregava tradição, Jesus pregava o Evangelho. E pessoal, o que significa Evangelho? Evangelho era o seguinte: já existiu o Evangelho antes de Jesus? Claro que existia. Claro que existia o Evangelho antes de Jesus. O Evangelho é um termo grego chamado Evangelion, que era utilizado no Império Romano. Era o seguinte: o Império Romano, um destacamento ia para uma guerra, e junto com ele ia um mensageiro. Estavam todos batalhando. O Império Romano ganhava, esse mensageiro corria, e quando ele chegava em Roma, abriam-se os portões para ele dar o Evangelion. O Evangelion significa dar a boa notícia de que o Império Romano havia vencido. Jesus pregava o Evangelho do reino de Deus,
O evangelho, a boa notícia de que não que Roma venceu uma guerra, mas de que o reino de Cristo tocou a terra, de que Deus visitou, de que Deus encarnou-se, de que Deus tomou a posição ao lado do ser humano. Esse é o evangelho do reino de Deus. Deus está ao seu lado, Deus se importa com você e Deus quer salvar a sua vida e o seu coração. Agora, Jesus não quer salvar sua alma, meu irmão, apenas. Jesus quer salvar o seu corpo, sua alma, seu espírito. Nós não somos gregos para ficar dividindo o homem em corpo, alma e espírito. Nós somos judaico-cristãos e nós entendemos que o ser humano é completo, é inteiro. Corpo sem alma é um boneco, e alma sem corpo é fantasma. O homem é inteiro, é corpo e alma. Nós ministramos a alma e o corpo ao mesmo tempo, porque o evangelho não toca só a alma. O evangelho não melhora a pessoa para ir para o céu. O evangelho melhora a pessoa para ir para o céu e para ser um homem, um agente, um embaixador do reino de Deus aqui nesse lugar. Por isso que Jesus fala: eu prego o evangelho. E de pregar o evangelho não é pregar IPI, meu irmão. Não é falar que é a igreja boa para eu ir. Não é para falar que lá tem um pastor. Não é para pregar denominação. Não é para pregar igreja. É para pregar boa notícia. Deus desceu ao mundo e visitou os homens. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele se importa com você. Esse é o evangelho. Pregai o evangelho. Não é para pregar autoajuda. Não é para pregar desenvolvimento pessoal. É para pregar o evangelho. Igreja que não prega o evangelho, ela se tornou uma associação. E eu sei que isso não é fácil. Porque as pessoas não querem talvez ouvir o evangelho. E o evangelho é isso daqui. Nada mais do que isso. Saiu o semeador a semear a boa semente. Não é qualquer semente, é a semente do evangelho. Portanto, o problema não está na semente. O alvo da parábola não é a semente. O alvo da parábola é o solo que recebe. Jesus quer chamar a atenção do seu público não para a semente, mas para o solo. E que semente é essa? Bom, semente é igual as boas notícias. E o que o evangelho faz quando toca a vida do ser humano? Romanos capítulo 1, Paulo responde para a gente essa pergunta: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Repita comigo: poder de Deus. Gente, o que é poder? É força, autoridade, unção. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, o mundo semita tem direito ao evangelho, como também os gentios, que somos nós, que não fazemos parte do mundo hebraico, que viemos da Itália, que viemos da Alemanha, que viemos de Portugal, ora pois, e nós aqui estamos hoje, porque o evangelho visitou o mundo fora do ambiente judeu, e chegou aos gregos e chegou até nós hoje. Portanto, o evangelho é o poder de Deus para ministrar a nossa vida. Por isso, eu faço uma pergunta para nós: será que esse evangelho tocou o nosso coração? Que tipo de solo é o seu? Será que o evangelho tocou a nossa vida? Porque a Bíblia fala que ele é o poder de Deus, e se ele é o poder de Deus, ele causa transformação. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, aquele que fazia coisas ilícitas não faz mais, porque o evangelho de Cristo alcançou seus corações. Vocês são nova criatura. Paulo fala que quando o evangelho chega, ele causa transformação. E se não há transformação na nossa vida, queridos, nós não somos o solo que dá fruto. Porque quando o evangelho toca, a gente muda, a gente se transforma. O evangelho transforma a nossa vida, porque ele é o poder de Deus. Efésios capítulo 4, o versículo de número 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, porque agora o Espírito Santo derramou sobre a vida de vocês. Afaste de vocês toda gritaria, toda blasfêmia, toda intriga, toda maledicência. Perdoem uns aos outros, não nutrem revanche, não nutram mágoas uns contra os outros, porque agora vocês foram tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz. Meus irmãos, o evangelho é a associação ao reino de Deus e não ao reino das trevas. Nós pregamos os valores do reino de Deus, e nós vivemos os valores do reino de Deus, é os valores do evangelho. Nós não estamos no antirreino, e se o reino de Deus nos representa, nós devemos então de alguma maneira demonstrá-lo ao mundo. Imagine só que hoje, aproveitar que as disputas políticas estão bem acirradas, imagine que hoje eu esteja aqui um representante do PT, e aí eu já estou até de gravata vermelha mesmo, né, meio vinho, e aí eu coloco um broche do Lula do lado esquerdo,
e venho aqui para vocês e dizer, numa audiência, representante embaixador do PT, e eu começo a dizer para vocês, olha, na minha opinião, nós devemos sempre valorizar, né, o PSDB. Nós devemos olhar os partidos de direita, porque eles têm propostas melhores para o nosso país e para a nossa nação. Você não vai entrar em uma confusão? Como é que o cara representa um partido e promove outro? Não é uma confusão? Chego aqui, sou corintiano, camiseta do Corinthians e digo, vai Palmeiras. Que lado que eu estou? Que time que eu represento? De que time eu jogo? Essa contradição se vê na vida cristã, meus irmãos. Nós representamos o reino de Deus, mas o nosso comportamento e a nossa atitude expressa os valores do anti-reino. No reino de Deus, há amor. No anti-reino, ódio, preconceito, revanchismo. No reino de Deus, há justiça. No anti-reino, injustiça, engano. No reino de Deus, há integridade. No anti-reino, corrupção. No reino de Deus, há santidade. No anti-reino, pecado. No reino de Deus, há generosidade. No anti-reino, luxúria. No anti-reino, vaidade. No anti-reino, vanglória. No anti-reino, eu. No reino de Deus, há espaço para a graça. No anti-reino, é o mérito. Meus irmãos, de que lado nós estamos? O que a gente prega com a nossa vida? O que a gente prega com as nossas redes sociais? O que a gente prega com o nosso comportamento? Que tipo de valores nós estamos expressando ao mundo? E há uma confusão na vida das pessoas. E isso tem gerado uma gama de pessoas desviadas, afastadas, desiludidas e perdidas. Porque nós expressamos e somos embaixadores de outros valores que não são os valores do reino. Isso gera confusão. Posso te dar um exemplo? Fulana conheceu o fulano na igreja. Ela veio, estava participando da igreja, encontrou o fulano já era membro da igreja. Ela, na alegria de ter encontrado um camarada decente da igreja, um homem de Deus, acaba se enamorando dele e acabam namorando, e ela se resolve tornar-se membro da igreja. E em poucos meses de namoro, de repente o namoro é desfeito e de repente a fulana não está mais na igreja. E aí a gente visita a fulana, a gente busca a fulana e pergunta para a fulana, por que você acabou saindo da comunidade, da comunhão, ficou desgastado o relacionamento? Ela disse, não, pastor, eu não posso acreditar numa comunidade, eu não posso acreditar num bando de crente, que lá posa de santo, e depois vive passando a mão em mim, querendo me levar para a cama. Você está vendo? Os valores do reino é de amor, de respeito. Não se leva para a cama a namorada nos valores do reino. Não se leva para a cama um namorado nos valores do reino. Se respeita, se protege, se preserva. Só que nos valores do anti-reino, se violenta, se defrauda, se apropria do indevido. E como é que fica a cabeça de uma pessoa nesse caso? Quer mais um exemplo? Fulano é da igreja, crente da igreja, participante da igreja. E aí o outro fulano está quase chegando para a comunidade, tem abertura, tem a simpatia de alguns irmãos, só que de repente ele conhece um irmão que é da igreja, que trabalha no mesmo setor que ele. E aí você vai fazer uma visita para esse camarada e fala, eu te vi algumas vezes na igreja, você não voltou, e o que aconteceu, porque você não foi? Não, irmão, sabe o que é? É que assim, está indo bem até a igreja, eu gosto de estar lá, mas tem uma pessoa que tem demonstrado outros valores para mim. Confunde, cega. E a gente está vivendo isso. Pregar o evangelho é viver o evangelho, é experimentar o que me toca. Que mau testemunho, irmão. Que mau testemunho, minha irmã. Está confundindo as pessoas. Você que é visitante, por favor, essa palavra não é para você, mas você que é membro dessa igreja e aceitou ser batizado nesse lugar e assumiu o compromisso, que vergonha esse mau testemunho. Que vergonha. Não está ajudando o reino a ser pregado. Não está ajudando o reino a ser expandido. Porque está ficando tão natural, tão normal. E parece que pelo comportamento, pelo jeito, parece que o pastor da comunidade é um beberrão, é um mentiroso, é um enganador, é um traiçoeiro, é um negócio assim, é um liberal e tal. Porque não está associado, parece. Parece que a gente prega de domingo após domingo na igreja, a gente fala de domingo após domingo na igreja, mas parece que a gente vive duas comunidades distintas. A comunidade do altar e do domingo à noite e a comunidade da segunda-feira pela manhã.
Isso aqui é evangelho, irmãos. Ele tem que transformar a nossa vida. E se não transformou o nosso palavreado, se não transformou nossas piadas maliciosas, se não transformou a nossa preguiça de ir ao templo e buscar a Jesus, se não transformou nossos relacionamentos, se não transformou a minha forma de lidar com dinheiro, se não transformou a minha forma de respeitar pessoas, se não transformou a minha integridade, a minha cidadania, Ele não me tocou. A igreja é legal, o movimento é legal, a pregação é legal, mas o evangelho não me tocou. Se ele não me transformou, ele não aprofundou no solo do meu coração. É aí que Jesus entra com essa parábola cortante. Tem 4 tipos de solo para um só tipo de semente. E eu tenho certeza que você tem recebido um só tipo de semente. A mensagem não tem sido confusa nesse lugar. Eu creio em Deus nosso Pai, nós cantamos. Nós não cantamos que o homem está no centro, nós não cantamos as vaidades do ser humano, nós não cantamos para a gente ser cada vez mais vaidoso e orgulhoso, não. Nós colocamos Jesus no centro, a pregação é Jesus no centro. Eu creio que a semente é a mesma, mas e os corações? E os solos? Como você tem recebido essa mensagem? Como eu tenho recebido e lidado com essa semente que tem jogado no nosso coração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é normal, irmãos. Você disse essa semana que é normal ser assim, que todo mundo é assim. Eu preciso te confrontar no nome de Jesus e no Espírito Santo. Não é normal. Nós não negociamos valores do reino. Nós não abrimos oportunidades para poder ajudar e facilitar para algumas pessoas em detrimento de outras. Não é normal isso. Não é normal. Como você tem conduzido a sua casa, como nós temos conduzido nossos palavreados, não é normal os valores que nós temos colocado à mesa do nosso lar, não é normal. Pense sobre isso. Aqui o mundo mudou, pastor, os jovens mudaram, e porque mudou o mundo, e porque os valores mudaram, a gente permite o superficialismo, a mentira e o mau testemunho. A gente tem que pensar sobre isso. Se alguém não experimenta o poder transformador do evangelho, é necessário questionar não o evangelho, mas a qualidade do solo. A gente não questiona o evangelho, porque ele transforma, eu creio nisso. Se alguém tivesse selecionado o solo para plantar, nunca teria selecionado esse camarada que prega essa noite aqui, porque eu não tinha condições nenhuma de ser selecionado num grupo de meninos que poderia ser selecionado para o evangelho, mas alguém acreditou em mim, semeou e cuidou dessa semente, para que até hoje chegasse aqui nesse lugar. Agora, se o evangelho não tocou, não transformou, não me mudou, há de se questionar a qualidade do solo do meu coração. E é aí que eu fico preocupado que Jesus apresenta a estatística da semeadura. A estatística de semeadura é altamente preocupante. E a estatística de Jesus é melhor da Ibope do que do Datafolha. Bem melhor. É mais precisa do que qualquer pesquisa de boca de urna. Jesus estabelece um padrão de semeadura e de colheita. E olha o que ele diz. 1/4 da semente caiu na beira do caminho. 1/4 da semente em solo pedregoso. 1/4 da semente entre os espinhos. E 1/4 da semente foi em boa terra. Ou seja, qual é o resultado dessa matemática? Qual é o resultado dessa estatística? 3/4 de semente não frutificou. Se a gente aplicar isso para o nosso auditório essa noite, e se a gente fosse transportar a estatística de Jesus para a nossa comunidade, já parou para pensar que poderia ser um fato impressionante de que 3/4 do nosso auditório esteja recebendo a palavra e não frutificando? Já pensou? Isso seria um terror. Já parou para pensar nisso? Isso me assusta. Me assusta demais. Porque o público aumenta, a responsabilidade também, e o evangelho continua o mesmo. 3/4 não frutificou, não deu em nada. Começou, mas não terminou. Um quase brotou, mas já secou. Outro brotou um pouquinho, mas tombou, porque não tinha raiz. O outro brotou um pouco mais, mas secou, porque não podia respirar entre os espinhos. Só 1/4 produziu sementes. E eu faço essa pergunta para você essa noite. Meu papel não é classificar solo. Eu não fui chamado para separar joio do trigo. Eu fui chamado para destacar para você essa noite de que existe joio e existe trigo. E de que existe 4 tipos de solo no nosso coração e no nosso meio. O solo entre os espinhos, o solo pedregoso, o solo à beira do caminho e o solo frutífero. De qual solo fazemos parte? Como o evangelho tem sido recebido na nossa vida? Essa é uma estatística assombrosa, só que a gente pode mudar isso. Eu tenho certeza que a gente pode mudar isso, não é estagnada.
Jesus mostrou para a gente isso para ele dar uma orientação, e aí eu quero mostrar para você. O foco de Jesus agora, ele recai sobre o potencial da frutificação. Dentro da multidão, existem 4 grupos: beira do caminho, solo pedregoso, solo entre os espinhos e solo bom. Dentro da multidão, 4. E dentro dos 4, 1. Jesus dá um zoom e fala que dentro do solo bom, agora existem 3 tipos de frutificação e produtividade: 30, 60 e 100 por 1. Ou seja, essa noite, nós levantamos o evangelho aqui nesse lugar. O evangelho cai em 4 tipos de solo. Que solo é o seu? Bom, pastor, o meu solo é da boa terra. Segunda pergunta que eu lhe faço: como é a sua frutificação? É 30, 60 ou 100 por 1? Porque Jesus disse isso, que a colheita compensa a perda. Eu posso, queridos, inclusive com o evangelho ser lançado em vários solos, não receber a frutificação. Porém, a colheita tem sempre que compensar a perda. Você foi chamado, e se você tem sido solo bom, para frutificar. E Jesus disse isso em João 15,5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito, não é pouco, é muito fruto. O que as pessoas enxergam através dos meus frutos, não da minha mão levantada, nem da minha participação na igreja, e nem do meu batismo no domingo à noite. O que as pessoas esperam do meu fruto, ou da minha atitude, como eu tenho dado isso, como eu tenho revelado ao mundo, porque essa é a exposição. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: qual é o ponto de contato de Deus com a humanidade? É você. Jesus tem um único representante na terra, sabia? Ele não manda anjo. Tem gente que adora ver anjo na igreja. Eu vi um anjo reluzente atrás do pastor, eu vi um anjo não sei aonde, o anjo subia. Irmão, Jesus não manda anjo na terra para representar a sua glória. Ele deu você para representar a vida dele. Ele deu você para representar a glória dele. Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,17, que nós somos transformados de glória em glória, resplandecendo como um rosto reluzente, até que sejamos transformados plenamente à imagem da semelhança de Cristo. De glória em glória a gente vai resplandecendo. Deus não tem outro plano a não ser você. Deus não tem outro plano a não ser a sua vida. Nós somos o porta-retrato da graça de Deus, irmãos. É muita responsabilidade para a boa terra. E se você tem estado aqui, tem vivido a boa terra, e tem visto o evangelho causar transformações na sua vida, glória a Deus. Ele transformou seu linguajar. Lembra que você chamava o seu filho de aquela palavrão? Lembra que você já xingava a sua esposa e mandava ela para aquele lugar? Lembra que você mentiu o tempo todo onde você estava? O evangelho te tocou, não te mudou? Agora você abençoa seu filho, trata com respeito a sua esposa, e é um homem de interesse, de integridade, de verdade, uma mulher assim? Ótimo, agora é hora de frutificar. Agora é hora de você expor isso ao mundo e manifestar a graça de Jesus dando muito, muito fruto, porque você é boa terra. E boa terra frutifica de 3 formas distintas: 30, 60 ou 100 por 1. De que lado você está? Onde você está? No processo da terra e no processo da frutificação. E agora, eu quero encerrar com vocês, somente explicando a parábola do semeador. E o mais interessante de tudo e o melhor de tudo é que eu não preciso explicar. Quem vai explicar isso para vocês, chamei um convidado especial essa noite, é o próprio Jesus. No versículo 18 ele continua aquilo que nós lemos. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra da semente à beira do caminho? Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Quando esse é o que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende. Olha aí, é entendimento, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O que Jesus está mostrando aqui para a gente na explicação da parábola do semeador? Ele fala qual é o obstáculo da semente, aí fica fácil. Vamos lá? Recuperando, recapitulando. O problema não é a semente, e sim o solo. 4 tipos de solo.
um solo só é que é frutífero, e frutifica de 3 formas distintas. E Jesus vai falar agora do bloqueio e do impedimento da semente nascer. Por que a semente não nasce? Primeiro ele fala que a beira do caminho não nasce porque o inimigo vem e toma a semente. O que a gente tem que fazer com isso então? Espera aí que a gente já vai chegar. Segundo, é o solo pedregoso. O empecilho para a semente nascer é a tribulação e a perseguição. O solo pedregoso é a tribulação, sofrimento e perseguição. Jesus fala do terceiro obstáculo, é o solo com os espinhos. O que representa, segundo Jesus, não segundo a minha imaginação, preocupação com a vida e com a riqueza. O ter, o possuir e a ansiedade crônica de se sustentar. O que a igreja tem que fazer em relação a isso? Qual a nossa atitude então? A gente não pode escolher o solo, eu tenho que semear. Depois que eu joguei a semente, o que eu faço então? Deixa que vai frutificar o que der certo? Não. Eu não vejo que Jesus contou essa parábola para a gente cruzar o braço e falar, o que for será. Não creio nisso, irmãos. Particularmente, eu creio que quando Jesus fala que a semente caiu à beira do caminho, sofre com a ação do maligno, essa pessoa precisa de oração. A gente tem que pregar e orar. A gente tem que falar do Evangelho e orar para que isso aconteça. Você vai convidar alguém para vir nessa terça-feira, na Terça da Esperança? Quer muito que ela conheça o Evangelho de Jesus e seja transformada como você? Ore por ela antes. Busque a Deus por ela. Clame a Deus por ela. Ou você acha que o inimigo vai querer que isso aconteça naturalmente? Você acha que o mundo espiritual está feliz? Tem um fulano que está lá, acabando com a sua vida, acabando com o seu casamento, acabando com o seu dinheiro, acabando com a sua saúde, está destruído. E você fala, esse cara precisa conhecer o Evangelho. Eu vou lá convidá-lo, vou levar um cartãozinho da Terça da Esperança, eu vou passar para buscá-lo para vir à igreja conosco. Ótimo, você vai lá. E a oração? Ore antes. Busque, porque essa semente pode cair num terreno fechado, mas a oração pode impedir que o inimigo venha e roube a palavra que foi semeada. Segundo, solo pedregoso precisa de cuidado. Gente que sofre com a tribulação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui bem rapidamente. Pessoas que se converteram ao Evangelho, se tornaram membros da igreja, estão sofrendo tribulação da família. Gente que era da igreja católica apostólica romana e resolveu participar dessa comunidade. Na melhor das intenções, porque encontrou nesse lugar, talvez alguma coisa que estava procurando. Ótimo, sem problema nenhum. Sabe o que acontece com a família dessa pessoa em alguns casos? Você agora não é mais legítimo, não vem mais frequentar a nossa casa, não venha mais agora querer dinheiro emprestado, porque agora você não faz parte mais da nossa família. Isso é uma constante que a gente tem ouvido. Outra coisa, o camarada se converteu e parou de beber, falou, agora eu vou tirar esse negócio da minha vida. Aí ele vai no churrasco dos amigos, os amigos começam a zoar, brincar, tirar sarro, começa a explorá-lo, começa a fazer desdém dele, começa inclusive a fazer chacota. O camarada começa a ficar tão angustiado com aquilo, que chega uma hora que ele fala, quer saber de uma coisa, eu vou voltar para a bebida. Gente que precisa de cuidado, sabe por quê? Porque está com tribulação e sofrimento, irmãos. Esses dias eu estava passando, e eu vi uma pessoa que se batizou nessa igreja, se tornou membro dessa igreja, e eu vi ela sentada no fundo de um bar, com um monte de garrafas sobre a mesa, e eu disse, Senhor, como julgar uma pessoa dessa? Talvez fosse essa, tanto sofrimento, tanta tribulação, tanta angústia, e pouco cuidado. Nós não fomos chamados para apontar as pessoas, irmãos, nós não fomos chamados para separar o joio do trigo, e nem para classificação de solos. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para atos de misericórdia e de compaixão. Eu não consigo entender, eu não estou dizendo que isso está acontecendo entre nós, mas eu não consigo entender, irmãos, uma pessoa que sobe aqui, é batizada, recebida como membro dessa igreja, e depois é vista numa balada, ou numa vida que não condiz com a graça de Cristo, alguém olhar e falar assim, eu sabia que ia dar nisso, eu já conhecia o fulano, sabia que era oba-oba. Eu não consigo entender que alguém possa ser tão maldoso e pensar desse jeito. Sabe por quê? Porque a gente precisa de cuidar dessas pessoas, não julgá-las, não apontar o dedo. Comunidade cuida, comunidade protege, comunidade não expõe. O cardume anda junto para se proteger dos seus predadores. A manada anda junto para se proteger dos seus inimigos. E a igreja anda separada por causa do seu orgulho, da sua vaidade e do seu individualismo pós-moderno. Irmãos, a gente cuida. E de quem é a tarefa de cuidar? Isso é pastoral, queridos.
A gente pastoreia. O pastor cuida, tira carrapicho, cuida da lã, pega a ovelhinha de repente sai do aprisco. Você já viu? A ovelha é inocente, a ovelha sai do aprisco e vai no caminho do lobo. Você fala, meu Deus, o lobo não, e você corre para buscar. Pastor faz isso. Agora é uma tarefa pastoral de cuidado. E eu pergunto para você, de quem é a tarefa pastoral? Eu quero que você aponte agora para essa pessoa. De quem é a tarefa pastoral de cuidar? Aponte agora, estou esperando. Isso. Levante seu dedo assim comigo assim, ó. Isso. A tarefa pastoral, pode levantar todo mundo, está com medo do quê? Não é pegadinha não. A tarefa pastoral sou eu. Isso. Todos nós, queridos, todos nós temos a tarefa do cuidado, da proteção. A gente não expõe as pessoas, a gente não denigre as pessoas, a gente quer amá-las e cuidá-las. Esta é a visão da igreja, buscar a Deus e amar as pessoas. Elas podem dar trabalho, elas podem fugir do aprisco, podem encher de carrapicho de novo, mas me ajude, por favor, a cuidar de pessoas. Tem muita gente precisando de cuidado, porque está em tribulação, está em perseguição. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu preciso de você. Cuide de gente comigo, irmão. Cuide de pessoas, ame as pessoas nessa comunidade, não julgue, não trate com preconceito. Ela pode ter se desviado e ter ido à lama, mas eu ainda acredito em restauração e eu espero que você faça o mesmo. E o solo com os espinhos precisa de ensino. Gente que até tem boa intenção, começa a amadurecer, mas começa a viver numa ansiedade crônica e continua vivendo nos valores do mundo e não nos valores do reino. Essas pessoas não precisam de preconceito, de dedo apontado e de ir embora da igreja. Essas pessoas precisam de ensino, de alguém para andar ao lado e dizer, não é assim. Alguém para visitar e falar, isso vai passar. Alguém para aconselhar, alguém para discipular e dizendo, o evangelho é assim. Nós precisamos de ensino, queridos. Hoje, cerca de 2/3 da igreja nossa é de novo convertido. É de gente recente que chegou à nossa comunidade em menos de 3 anos aqui. 2/3. Tem mais gente precisando de ensino do que de gente para ensinar. E eu preciso que quem tem condições de cuidar, de proteger e de discipular, venha conosco nessa tarefa. Olhe alguém que talvez seja fragilizado. E se você está fragilizado, procure ajuda. Você precisa de conselho, você precisa de apoio ministerial, você precisa de apoio pastoral. Nós estamos aqui para isso, não ande sozinho. Se você está em crise, está com problema, não fuja da igreja. Por favor, procure ajuda, porque eu falo, quem não pede ajuda, grita por socorro. E quando grita por socorro, talvez seja tarde demais. Talvez o casamento já foi embora, a saúde já foi embora, talvez a integridade já foi embora. Não fique sem pedir ajuda. E ajude a ajudar. Ajude a ajudar. Porque é isso que a parábola do semeador me ensina. Eu trago isso para mim. Se a semente cai na beira do caminho, eu vou buscá-la através da oração. Se a semente cai em solo pedregoso, eu vou cuidar para que ela não sofra com a tribulação e o sofrimento, para que isso seja amenizado. E se a semente cai em solo abafado, eu vou ensinar, vou discipular, para que essa pessoa consiga romper os espinhos e consiga frutificar para a glória de Deus. Essa é a nossa tarefa com a igreja. As pessoas não precisam de preconceito, não precisam ser apontadas. Nós somos o solo do bom fruto e nós vamos viver isso. Quem precisa de oração, nós vamos orar. Quem precisa de cuidado, nós vamos cuidar. E quem precisa de ensino, nós vamos ensinar. E eu espero que você, como participante dessa comunidade, esteja conosco por isso e para isso. Defenda Jesus, irmão. Se você defendesse Jesus como você defende o Bolsonaro. Se você defendesse Jesus como você defende o Haddad. Se você defendesse Jesus como você defende o seu time do coração. Nosso mundo seria muito diferente. Vamos pensar nisso. Muitas pessoas serão alcançadas. Seu Facebook, suas redes sociais nunca foram tão cheias de posts. E tantas pessoas visualizaram e comentaram, se ele fosse usado como instrumento para manifestar amor, liberar justiça e palavras proféticas que liberam pessoas do cativeiro e demonstram o reino de Jesus. Se isso fosse, talvez menos bancos estariam vazios essa noite e mais gente próxima disso daqui. Isso aqui se chama mesa, isso aqui se chama ceia do Senhor. Eu convido a equipe de louvor a vir aqui à frente, por favor. Os nossos presbíteros também podem se achegar aqui às mesas. Pode apagar as luzes e deixar a luz só da mesa para mim, por favor, aqui em cima, porque eu quero que o foco esteja nesse lugar agora. Irmãos, eu estava indo para Assis, participar de um seminário essa sexta-feira. E o Espírito Santo falou ao meu coração sobre a parábola do semeador, no caminho. E o que eu trago para você essa noite não é porque a nossa comunidade vai mal. Externamente,
aparentemente vai tudo bem. Está tudo tão bonito, tão gostoso aqui, eu tenho que estar tão alegre. Olha a decoração, olha a organização, olha o sorriso, a alegria. Está tudo tão lindo, irmãos. Aparentemente eu não tenho do que reclamar. Mas houve um confronto na estrada do Espírito Santo com o meu coração, dizendo: chegou a hora do meu povo saber qual é o nível de profundidade que eu espero deles. E eu trouxe essa palavra para você entender qual é o nível de profundidade da semente no seu coração. Semente boa, nós já temos. Só falta solo bom. Só falta o nosso coração ser preparado. E nessa viagem o coração se apertava, porque eu comecei a relembrar algumas pessoas que já sentaram aqui e já não estão mais. Que fizeram da igreja uma rodoviária. Passaram, compraram o seu ticket e foram para outro lugar e sumiram. Como pastor, eu não quero isso. E eu espero que você também não deseje. Que você não busque apenas seu bem-estar estando aqui, mas estar aqui para você e para os outros. Para o reino de Cristo. Para que mais pessoas possam vir à mesa aqui. Hoje quem está bebendo da cachaça possa beber da ceia do Senhor. Hoje quem está bebendo da prostituição possa beber da mesa do Senhor. Hoje quem está comendo da rejeição e do abandono possa comer do pão do Senhor. Meu coração aperta para participar da ceia e saber que tem tão pouca pessoa participando dessa mesa. Pastor, mas olha quanta gente. Não, irmãos, vocês não têm noção. Ainda é pouco. Tem pouca gente participando da mesa. Tem muito mais gente lá fora esquecida. Tem muitos mais bairros para serem alcançados pelo Evangelho. Eu convido você a fazer isso conosco. E ao participar da ceia essa noite, eu queria que você participasse lembrando de alguém que está esquecido. Lembrando de alguém que não está aqui para participar da ceia. Eu convido você a colocar-se em pé nesse momento, por favor. E aqui está o pão, que simboliza o mantimento da fé. Jesus, na noite que foi traído, Ele deu graças e partiu o pão, dando a cada um dos seus discípulos, a todos os discípulos, não para a multidão. Ele deu para os discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. Comam dele todos. E da mesma maneira Ele tomou o cálice, deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebam dele todo o cálice da minha nova e eterna aliança. Então, quando vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim. Vamos lembrar de Jesus, mas vamos lembrar que também mais gente poderia estar aqui conosco, que a gente possa ser verdadeiramente embaixadores do reino e expressar a graça de Jesus. Eu convido você que é membro dessa igreja, batizado, e você que é membro de outra igreja evangélica, que está em paz com Deus, a participar da mesa, vindo aqui à frente. Os nossos irmãos presbíteros estarão servindo vocês. E você que tem o seu filho batizado também, vem com ele, pegue o cálice e o pão e coloque em sua boca, o ministre, para ele saber que ele é o seu filho e você tem tutoriado ele para o crescimento na fé. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, participar da mesa do Senhor. Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar
Vamos ficar em pé? Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou. Obrigado, Jesus. O caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite. Queremos louvar porque temos uma comunidade para chamar de família. E que essa palavra seja verdadeira entre nós, ó Deus, e através de nós. Família não expõe, família não esquece dos seus entes. E Pai, quantos têm sido esquecidos à nossa mesa? Que essa semana, Pai, nosso coração possa meditar sobre isso. E que possamos ser frutíferos a pessoas que estavam aqui e já não estão mais. Pessoas que gostariam de estar aqui e ainda não estão. E pessoas que nem sabem que poderão estar aqui e que um dia estarão. Que nós sejamos instrumentos do Senhor para trazer mais pessoas à mesa. Não mais pessoas à nossa igreja, mas mais pessoas à mesa, ao banquete do Cordeiro, para experimentarem a graça de Jesus. Senhor, muda as estatísticas do nosso meio. Traga a Deus uma estatística assombrosa de boa terra, de terra colhedora da boa semente e de frutificação em cada lar aqui representado. Eu profetizo sobre esse homem, ele é, ó Deus, uma videira frutífera na sua casa. Eu profetizo sobre essa mulher, ela é uma videira frutífera no seu lar. Eu profetizo sobre essa família, são ramos de oliveira espalhados pela cidade de Sertanópolis que vão frutificar. Esse lugar é lugar de boa terra, de corações preparados para semear e para Deus colher a 30, 60, 100 por um, para a glória do nome de Jesus. Abençoe nossa semana, guarda o nosso caminhar e cuida dos nossos passos. Nossa oração é essa, nos dá vitória no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não sei se comentar a pessoa perto de você, diga para ela que bom que você está aqui. Vão com Deus, até a semana que vem. Deus abençoe. O sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu.